Pedro, eu vou ler todo o capítulo, tá? Não vou expor todo o texto, daremos continuidade no próximo domingo, ok? Assim diz a palavra do Senhor. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês, tipo mestres, né? Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles, a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com correntes de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo exposto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados, porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. E encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça, mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vendedor. Portanto, se depois de ter escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão
volta ao seu próprio vômito. E a porca lavada volta a rolar na lama. Vamos orar? Pai bendito, nós suplicamos as tuas bênçãos neste momento em que estaremos expondo o texto de 2 Pedro, que alerta não só aos meus irmãos, mas também alerta a mim, enquanto pastor, da responsabilidade e dos riscos que há em se pregar de modo infiel a palavra do Senhor. Portanto, cuida de mim, cuida dos meus irmãos, para que, exortados, saiamos daqui encorajados a viver uma vida mais santa, reta e piedosa diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que te pedimos, Senhor. Amém. Bom, o apóstolo aqui, ele faz uma transição da veracidade das Escrituras, que foi o que nós vimos no domingo passado, agora para a falsidade dos mestres enganosos. Os falsos profetas aqui, que profetizavam coisas mentirosas, falaciosas, que disseminavam doutrinas falsas dos falsos profetas. Jesus, no Sermão do Monte, já havia deixado para nós alguns alertas do tipo: vede que ninguém vos engane, porque surgirão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Está registrado lá em Mateus 24. O próprio Cristo se antecipando aqui e mostrando para nós os perigos que a gente corre na caminhada da fé ao ouvir pastores enganadores, falsos mestres, pessoas que se passam até mesmo por Cristo. Ouvimos, irmãos, hoje, e não é uma particularidade do nosso tempo, que a doutrina não é importante, que a doutrina para nada vale, que o cristianismo é relacionamento, não tem nada a ver com credo, com confissões. Isso deve ser ignorado no nosso tempo. Nós ouvimos coisas como esta. Há uma gritante indiferença com relação aos símbolos de fé, às doutrinas, há uma hostilidade, por assim dizer, contra o verdadeiro evangelho. E isso é extremamente perigoso. A maior ameaça que o povo de Deus corre, que o povo de Deus sofre, está no próprio meio dele. Não é de fora. A maior ameaça ao povo de Deus no Antigo Testamento não foram os exércitos dos filisteus, não foram os assírios, não foram os amalequitas, mas foram os falsos profetas que estavam dentro dos portões do povo de Deus, dentro dos portões de Israel, disseminando mentira, pregando mentira, enganando o povo. E assim como no Antigo Testamento, que há falsos profetas, no Novo Testamento há falsos mestres. Alguém disse que o diabo sempre cria um simulacro, ou seja, uma representação. O diabo sempre cria um tipo do verdadeiro, para enganar, para ludibriar. O diabo cria falsos mestres. O diabo cria tipo mestres, tipo crentes, tipo evangelho, para enganar o seu povo, para ludibriar o seu povo. Satanás cria falsa justiça. Satanás, ele cria, ele apresenta para o mundo um falso Cristo, um tipo Cristo. E os falsos mestres estão descritos aqui, no capítulo 2, que nós lemos. Os falsos mestres são descritos aqui como promotores da falsa doutrina, conforme nós lemos no verso 1. Assim como no meio do povo, aqui eu estou lendo na versão árabe, na versão que você tem aí. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, diz a árabe, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. A destruição no meio do povo. Os falsos mestres aqui surgem no meio
da igreja, no meio do povo, surgem aqui como ministros do Evangelho, como pregadores do Evangelho, e é justamente aí que está o perigo. Pedro denuncia aqui tanto a falsa doutrina como o método enganador, como aquele que engana. Pedro chama as falsas doutrinas pregadas pelos falsos mestres de heresias destruidoras, de heresias que causam grandes desastres no meio do povo de Deus. Essas heresias ou essas falsas doutrinas não eram pregadas aqui de forma escancarada, mas dissimuladamente. Falso ensino é divulgado aqui, recheado de bajulações, de ambições financeiras, de práticas dissolutas, de uma consciência aqui amortecida. E o alvo deles é sempre conduzir o crente ao engano. As heresias dos falsos mestres davam uma negação ao próprio Cristo, uma negação da inspiração da Bíblia, uma negação do caráter pecaminoso do homem. Eles negavam a morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz, negavam a salvação somente pela fé, negavam até mesmo a realidade de um julgamento que eles serão submetidos. E como resultado da mentira, do engano, desses falsos mestres, habilidosos mestres na fala, como resultado disso, os falsos mestres, eles são promotores de uma falsa conduta. Está aí no verso 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa dele será infamado, ou seja, difamado o caminho da verdade. E isso é algo que aconteceu lá atrás. Não acontece hoje. É claro que acontece. O Evangelho virou motivo de escárnio e zombaria. Foi difamado. Um tempo atrás, no evangelismo aqui da igreja, eu já falei isso aqui, bati numa porta, fui atendido por uma senhora, pegou o papelzinho e disse: para que isso? Para que isso? A igreja só quer roubar, né? Só quer tomar o dinheiro dos fiéis. Pastor, é tudo gay. Ladrão. Nem amorteceu, né? Nem já chegou assim como dizem, né? De sola no pastor. E aí a gente teve que mostrar para ela que nem todo médico é um mau médico, nem todo mecânico é um péssimo mecânico, e nem todo pastor é ladrão, péssimo pastor. Mas de fato, irmãos, o Evangelho chegou a tal ponto que as pessoas olham com desconfiança. Alguém disse que a teologia é a mãe da ética, a conduta é filha da doutrina. Por falta de doutrina, por falta de conhecer quem Deus é, as pessoas vivem um Evangelho falseado, mentiroso. E o resultado é a má fama do Evangelho. A teologia é a mãe da ética, a conduta é a filha da doutrina. Aquilo em que uma pessoa crê vai determinar o que ela faz, vai determinar como ela vive. E os falsos mestres pregavam aqui uma falsa doutrina, viviam uma vida falsa, uma vida dupla, e essas práticas libertinas eram ensinadas. E não só ensinadas, essas práticas eram seguidas. E por causa do falso discipulado, o Evangelho era manchado. O caminho da verdade é vexatório, é difamado. E o diabo nunca é tão satânico como quando carrega uma Bíblia, disse alguém. O diabo
nunca é tão satânico quando carrega uma Bíblia. Pastores enganadores, enganam o povo, vivem distante do Senhor e levam o povo a viver uma vida moral baixa, também distante. Eles estão a serviço de quem? Do próprio Satanás, para manchar o Evangelho. A expressão aqui, práticas libertinas, refere-se a uma imoralidade sem pudor. Aplica-se aqui a alguém que perdeu completamente a compostura, o decoro, a dignidade, a decência. Alguém aqui que perdeu a decência e nem sequer se preocupa, não se esforça para manter uma boa aparência, sabe? É alguém aqui que chutou o balde da moralidade. Falsos mestres que tinham um comportamento sexual aqui excessivamente desregrado. Alguém que perdeu a vergonha. Que não dá importância alguma à sua própria reputação. Ele não se preocupa. Não se preocupa com o que os outros vão dizer. Não se preocupa com o que a igreja vai dizer sobre ele. Não se preocupa com o que o Cristo tem a dizer sobre ele. Ele vive despreocupado. O texto aqui mostra para nós que, mais ainda, que esses falsos mestres, eles são movidos pelo amor ao dinheiro. O verso 3, a parte A diz isso para nós. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. A falsa teologia, ou uma interpretação equivocada da teologia, tem um reflexo devastador na vida do sujeito. A falsa teologia, a falsa moralidade dos mestres enganosos eram governadas pela avareza, pelo desejo de possuir mais, ânsia de possuir aquilo que o homem não tem o direito de desejar. Estavam interessados aqui nos seus bens, nos bens das pessoas, não na salvação das pessoas. Eram exploradores, não pastores do rebanho, disse alguém. Agiam como mercenários e não como obreiros da fé. Amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. E ao ler isso como pastor, eu tive que lembrar da voz de um pastor, um professor meu do seminário. Pastor Eli Gonçalves, 30 anos na mesma igreja, a igreja presbiteriana do México. Um homem de Deus, assim, sabe? De um testemunho firme e fiel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele insistia com os seminaristas com essa frase, ainda que com um tom meio de brincadeira, né? Mas tomada por verdade, fuja das barras. Barra da saia, a barra do ouro. Fuja das barras. Do velho, da cachaça, né, chamada barra também. Fuja. Fuja. E a gente tem que acatar esses conselhos, essas orientações. Porque facilmente o pastor, ele é induzido pela fama, pelo dinheiro, pelo sucesso, e aí começa a negociar o evangelho. Usa do seu ministério para promoção pessoal, para fazer dinheiro, para ter fama, para ter sucesso, mas não para fazer a obra do Senhor. Esses pastores estão aí. E a gente acha que estão em outras denominações, quando na verdade estão dentro da nossa própria denominação. Cuidado com os falsos pastores, com os falsos mestres. E Jesus já havia alertado sobre isso, dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados de ovelhas,
mas por dentro são lobos roubadores. Há muitos pregadores inescrupulosos, fraudulentos, pregando falsas doutrinas com fim gananciosos, homens cheios de cobiça que distorcem a verdade apenas para enganar as pessoas e arrancar delas benefícios financeiros. Esses pastores, diz Pedro, utilizam palavras fictícias no verso 3. Repara aí. E o que significa isso? É interessante essa expressão no grego, plásticos. Dessa expressão vem a palavra plástico, algo maleável, sabe? Algo que você vai dando forma. E de fato, irmãos, Satanás tem os seus ministros e usa esses ministros não para esclarecer ou tirar o povo do engano, mas para enganar o povo. E a fala deles é plástica, vai dando formas. Nós temos visto isso acontecendo no Brasil. Muitas igrejas que são verdadeiras franquias, cujo propósito final não é a proclamação do Evangelho, mas a arrecadação de dinheiro. E essas igrejas precisam dar lucros, os pastores precisam dar lucros à denominação. Então eles pregam movidos pelo dinheiro, a raiz de todos os males. Se especializam na arte de tirar o último centavo do bolso dos fiéis. Como? De modo sutil, com palavras fictícias, com palavras sedutoras. E aí eles seduzem os membros da igreja, transformam o púlpito num balcão, transformam o templo num covil de roubadores e os fiéis num bando de explorados, seduzidos por suas palavras de plástico. Isso só acontece em outros arraiais. Essa, pastor, é uma realidade distante de nós. Será? Na nossa igreja, não, pastor, isso não pode, isso não acontece. Realmente, não deveria. Não deveria. Olha o que diz aí a parte B do verso 3. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda. E a sua destruição não dorme. Ela vai chegar. O dia do juízo vai chegar. E os falsos mestres, eles podem prosperar por algum tempo, mas não por todo o tempo. Eles podem enganar a muitos por longo tempo, mas o juízo um dia os alcançará. A sua destruição já está lavrada pelo próprio Deus, e esse dia em breve chegará. Aqueles que se lançam na maldita obra de torcer a verdade e usam mentira para viver uma vida mentirosa, desregrada, que explora os fiéis, estes pastores, estes ministros, eles não ficarão impunes. Tem um ditado, veja, irmãos, tem um ditado que cabe a nós, né? Ou pelo menos a mim, pastor. Eu sei que às vezes a igreja é desconfiada de que o pastor usa o púlpito para feri-la. Mas eu preciso lembrá-los que o pau que bate em Chico, bate também em Francisco. E aqui, irmãos, fica um apelo para a igreja. Fica um apelo aos irmãos. Ore por mim. Ore por nós, pastores. Para que o Senhor nos mantenha firmes, fiéis. Para que a gente não caia na sedução deste mundo, das barras, né? Da barra do ouro,
da barra da saia, da barra lá da cachaça, da bebida. Ore por nós, para que o Senhor nos mantenha firme, fiel no propósito de pregar o Evangelho, o genuíno Evangelho. É um alerta para mim, para nós, pastores. Essa semana eu compartilhei um vídeo com um presbítero Michel, que eu não consegui assistir o vídeo todo. De um ministro, de um pastor, ou de alguém que roga para si esse título, né? De pastor, sendo desmascarado na tela, na frente, exposto aí para o Brasil, para o mundo, aquilo que ele fez com uma criança. Abuso. Filme nojento. Não dá para assistir todo. E essa tem sido a dura realidade, não só com os padres, não. Até mesmo no meio protestante. Essa condenação vem. Haverá um dia em que os pastores, os falsos mestres, prestarão contas ao Senhor. Não estamos impunes. Pedro, além de anunciar aqui a destruição, que é certa, né, dos falsos mestres, ele também vai exemplificar essa destruição, análise. E parece que, à medida que a gente vai caminhando aqui nesses exemplos, o alerta vai ficando ainda mais intenso. Verso 4 diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservados para juízo. Houve uma rebelião no céu. E houve uma queda no mundo angelical. Os anjos foram precipitados no inferno, num lugar de trevas, onde eles aguardam o juízo de Deus. E a palavra inferno aqui é traduzida de um vocábulo grego, tártaro. A linguagem é homérica. É tomada aqui da mitologia grega. É uma referência ao lugar de castigo para os espíritos dos mortos, dos ímpios que foram mortos, especialmente dos deuses rebeldes como Tântalo. Ele se apropria dessa linguagem aqui, que é comum ao povo, para trazer para eles uma realidade, a realidade de que o juízo do Senhor virá sobre eles. A linguagem aqui é uma linguagem que eles compreendem. É para dizer o seguinte: olha, se Deus não poupou os anjos, se Deus os lançou aos infernos, punirá também aqueles que são os falsos mestres. Punirá também aqueles que fazem o povo do Senhor se desviar do caminho. E aí Pedro apresenta o segundo exemplo aqui. Num julgamento pré-diluviano. Verso 5. E não poupou o mundo antigo, não é isso que está aí? E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo. Como que está aí? Mundo de ímpios. O Senhor julgou uma perversa geração aqui, inundando a terra. E ao mesmo tempo que poupou Noé, poupou a sua família. Pedro vai relatar aqui a desobediência dos perversos e a salvação de um homem que é chamado aqui de justo. Olha, se Deus não poupou os anjos e homens, o Senhor também não vai poupar os falsos mestres. Não vai poupar os pastores mentirosos, enganadores. O julgamento do justo é necessário para manifestar o caráter de Deus.
E assim ele vai também julgar os ímpios, os pastores enganadores. Há um outro exemplo aqui. Ana Bárbara, há um terceiro exemplo aqui que Pedro traz para nós. O julgamento que acontece em Sodoma e Gomorra. Verso 6. E reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Sodoma e Gomorra eram cidades violentas, pervertidas sexualmente. O pecado dessa cidade subiu até o Senhor, subiu até Deus. Então ele envia seus anjos para exercer juízo divino sobre as cidades, que foram devoradas pelo fogo. Tornaram-se cinzas. Isaías fala sobre essas cidades. Jeremias fala sobre essas cidades. Ezequiel vai falar sobre essas cidades. Oséias vai falar sobre essas cidades. Amós vai falar sobre essas cidades. A sentença, o juízo. Vai citar a destruição de Sodoma. Vai citar a destruição de Gomorra como exemplo da ira de Deus. Esses exemplos, esses acontecimentos, essa destruição aqui foi permitida por Deus a fim de inculcar às gerações seguintes a lição de que a injustiça termina sempre em ruína. Sempre em ruína. O ensino e o comportamento aqui dos falsos mestres acabam produzindo na igreja sofrimento, angústia. É um desastre mesmo. Como foi um desastre nos tempos de Ló. Sempre acaba no sofrimento da igreja. Falso ensino é uma desgraça. Faz mal para a sua vida. Faz mal para a vida da igreja. O final é sempre uma tragédia. Sempre. Sempre traz sofrimento. E o pior sofrimento é sempre o pecado. Sempre o pecado na vida da igreja. A igreja que não é alertada, a igreja que não é instruída, acaba mal. Acaba num desastre. E sempre esse desastre tem a ver com o quê? O pecado. Pecado na vida do povo. Pecado na vida da igreja. Pecados de estimação, pecados que anos e anos são alimentados pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. A vida, no final das contas, é sempre um desastre. Olha, a gente está aí recebendo notícias daquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É de chocar, da gente ficar chocado. É de chorar assistindo os vídeos, de ler os relatos daquilo que acontece lá. É chocante mesmo. É inquietante para nós. No entanto, irmãos, a pior tragédia na vida de um homem é o pecado. É pior que a pandemia. Sabe por quê? A morte, os sofrimentos nos aproximam de Deus. Estar à beira da morte nos leva a suplicar pela graça e misericórdia do céu. Mas o pecado, a Bíblia diz que nos afasta do Senhor. Há muitas igrejas, ainda que tenham um culto alegre, festivo, dinâmico, ainda que as pessoas cantem, batem palma, pulem, gritem, estão longe do Senhor. Porque há pecados que não são tratados, não são confrontados. Pedro já havia aqui mencionado o livramento de Noé e sua família. E agora ele fala com mais detalhes sobre o livramento de Ló, como exemplo do livramento que Deus dará ao seu povo quando visitar com juízo os falsos mestres. No verso 7 ao verso 9, a parte A do verso 9.
Diz assim: e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles que insubordinadamente, porque este justo, pelo que via e ouvia quanto habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Ló e Noé, eles são chamados aqui de justos. Ao justo Noé, Deus o poupou de um afogamento, ele e a sua família. O Senhor livrou Noé e sua família de um afogamento espiritual. E a Ló, o Senhor livrou também. O Senhor guardou. Noé ficou 120 anos pregando para uma geração que vivia sem levar Deus em conta, ignorando o Senhor, vivendo como se Deus não existisse. E aqui está uma boa definição para um homem ímpio: vive a sua vida como se Deus fosse alguma coisa bem distante dele, longe, ou como se não existisse. Agora Ló aqui não. Ló vai armando as suas tendas para as bandas de Sodoma e acabou misturando-se com a cidade, embora não comportasse com a vida libertina, com o estilo de vida dos moradores daquele lugar. E o sofrimento de Ló aqui então é diário, o sofrimento de Ló é contínuo. Ele via e ouvia coisas horríveis naquelas cidades iníquas. A sua alma era atormentada pelos pecados escandalosos daqueles moradores. Porém, ele não fica entorpecido pela iniquidade do povo. O Senhor o preserva ali. Eu me atrevo a dizer que nem a família de Ló foi influenciada. E foi preciso o Senhor arrancar Ló de lá. Esse livramento se deve não às habilidades de Ló, mas se deve ao favor de Deus. Um favor imerecido. Um favor que Ele dá aos homens por causa daquilo que Ele é, e não por causa daquilo que os homens são. Da mesma forma que o Senhor tirou Ló de Sodoma, Ele livra os piedosos da provação. Ele guarda os piedosos no dia mau. Deus nunca, alguém disse assim, Deus nunca permite que sejamos provados além de nossas forças. O livramento não vem de fora das lutas, mas de dentro delas. O cristianismo não é nenhuma apólice de seguro contra as provações da vida. O Senhor nos tira de lá, no meio das provas, no meio dos testes deste mundo sem Deus, desse mundo amante dos prazeres. Nossa alma ali é afligida, o Senhor nos guarda. Olha só que pergunta interessante. Uma pergunta que deve ser feita é: se nossa alma é afligida hoje por aquilo que vemos e ouvimos na televisão, nos jornais, das ruas, nos tribunais, corremos o risco de ter a alma embotada diante da secularização, a consciência anestesiada diante do pecado e o coração apático diante da gritante violação dos padrões morais. Nós estamos expostos. Sabe uma aplicação que cabe aqui? Uma aplicação carregada de preocupação e também de orientação. Com relação àquilo que você escuta em casa, aquilo que você empresta seus ouvidos. Há muitos falsos mestres, pregadores na TV.
fazem de bonzinhos, de bons moços, de bons crentes. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Tem palavras doces, açucaradas, amantes da piada, da brincadeira, e vai te seduzindo com uma fala plástica, vai te envolvendo, vai te tomando. Um deles disse que da Bíblia o centro é você. Você deve ter pescado aí, né? Deus não considera inocentes aqueles que deliberadamente vivem no erro e andam na imoralidade. Deus não tem por inocentes aqueles que zombam do pecado. Deus não tem por inocentes aqueles que prestam seus ouvidos às mentiras. Deus vai julgar os injustos. Verso 9, parte B, até o verso 10a diz assim: e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Deus não considera inocentes aqueles que deliberadamente vivem no erro, andam na imoralidade, aqueles que zombam do pecado, aqueles que fazem chacota do juízo divino, que um dia terão de prestar contas. Deus não leva em conta estes, não considera inocentes estes. E aí Pedro vai concluir aqui esse tópico, assegurando aos seus leitores que os falsos mestres ainda estão nas mãos de Deus, que eles não escaparão ao controle de Deus, a despeito da sua imoralidade, a despeito da sodomia, da gomorria, imundas paixões, do seu anseio por aquilo que é sórdido, a despeito de tudo isso, eles prestarão contas. Como pastor, eu prestarei contas de cada palavra dita aqui nesse púlpito. E estes falsos mestres não têm temor daquilo que falam. O grande objetivo da vida deles, qual é? É enganar. É levar o povo de Deus para mais longe, distante do Senhor. Vive num sonho de ter uma igreja grande, sabe? Cheia, lotada de gente. E aí o termômetro, né? Para avaliar o bom pastor. O número de cabeças. É como quem conta gatos. É melhor a gente ficar com a verdade. Mas e daí, pastor? Acho que já está bom aqui. Porque o próprio apóstolo vai fazer uma pausa aqui. E vai começar a dar algumas descrições adicionais dos falsos mestres. Ele vai começar mais à frente a dizer, no verso 10, que esses mestres são atrevidos, arrogantes, e por aí vai. Isso aí nós veremos depois. Vamos ficar aqui nessa pausa. Mas o que eu levo para casa? O que fazer depois dessa exposição da pregação? Como viver a partir de agora? Amanhã. Já viver sobre os efeitos dessa pregação. Irmão, a primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção é para a Escritura. É para a palavra do Senhor. Há muitas razões, muitas razões para darmos atenção à palavra inspirada de Deus. E a mais importante delas, a razão mais importante para você dar atenção à palavra do Senhor é justamente a presença dos falsos mestres que querem privar de estarmos preparados mediante
mediante a obediência à verdade. A boa razão para você sair daqui com aquela resolução no seu coração e na sua alma de se empenhar mais por lê-la, por investigá-la, é porque tem muitos falsos mestres por aí. E você não precisa se esforçar para perceber isso. Basta ligar a TV, o rádio, acessar um videozinho na internet daquele pastor que é engraçado, que vai trazer um alento do teu coração e da tua alma, mas não vai te confrontar, porque o confronto eu não quero. A primeira razão, conheça a Escritura, para não cair no engano, na mentira, para não ser seduzido, para não ser arrastado. O capítulo aqui enfatiza que o juízo de Deus estará sobre eles e sobre aqueles que eles estão enganando. O juízo de Deus estará sobre os falsos mestres, mas também sobre aqueles que dão ouvidos para os falsos mestres, que querem ser enganados, que querem ser ludibriados. Deus sabe o que os falsos mestres farão, mas já demonstrou que vai julgá-los, e vai julgar também os incrédulos, que estão vivendo na confusão do Evangelho, que não sabem discernir o que é tipo do que é verdadeiro. Uma outra aplicação é: não fique surpreso. Não fique surpreso se com o fato dos falsos mestres estarem em nosso meio. Os maiores inimigos da nossa fé não são os ateus. Os maiores inimigos da nossa fé, preste atenção, não são os comunistas. Eles estão de lá de fora. Eles estão lá fora tentando atacar aqui. Os piores são aqueles que estão dentro, que se dizem cristãos e não são, que buscam introduzir secretamente na casa de Deus heresias e opiniões que têm como alvo a perdição. Irmãos, além de seitas, estamos às voltas com o progressista, com o modernista, com os liberais, que estão introduzidos em nosso meio, querendo nos fazer negar o Senhor, negar a fé. Estes são perigosos. Não é aquele que está do lado de fora, em guerra declarada contra nós, mas aqueles que estão aqui dentro. Estes são os mais perigosos. Os falsos mestres e profetas, eles não se preocupam com o que pode acontecer aos seus seguidores. Eles são movidos não por Deus, nem pelo Espírito Santo, mas pela cobiça, com palavras falsas, forjadas em suas próprias mentes, fazem comércio de seus seguidores. Eles são profissionais que geram lucrativos negócios a partir de seus ensinamentos. Cuidado com o marketing. Cuidado com o marketing. Pastor, aquela igreja está bombando. A propaganda, as fotos são lindas, são profissionais, assim como tem muito pastor profissional. Irmãos, preste atenção. Se a gente não cuidar, eu estou falando por mim mesmo, se eu não cuidar do meu coração e da minha alma, se eu não prestar atenção em mim mesmo, encantado pelo ministério pastoral, eu vou atrás daquilo que pode me dar lucro, me colocar numa posição de destaque. E o ministério faz isso. Nos dá oportunidades. Não é à toa que a gente vê o pastor assume uma igreja hoje, tem problema na igreja, a igreja é pequena, logo
se esmera para fazer um mega trabalho ali, passa a ser visto e agora é convidado por uma mega, super, ultra, mas que era? Igreja aí, vai. Profissionais da fé. Voltando ao assunto aqui, o Senhor livra da provação os piedosos. Irmãos, se Deus tem um julgamento à espera dos falsos mestres, dos falsos profetas, o Senhor livra da provação os piedosos. Deus resgatou, salvou da destruição o seu povo. Deus sabe como nos resgatar da opressão do mal, da imundície, das paixões que nos fazem os homens perversos, impostores, que irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Conforme você vai ver mais à frente, no capítulo 3. O Senhor, Ele vem ao nosso socorro. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor nos toma para Ele. E aí nele, amparados nele, seguros nele, nós caminhamos. Pedro nos adverte aqui. É uma dura repreensão. Foi para mim também. Ele me adverte, ele te adverte a se afastar dos falsos mestres. Para que você, para que eu não sejamos vítimas das manobras e das palavras açucaradas ou plásticas, dos enganadores. A tônica aqui é: estejamos sempre prontos para apresentar a este mundo as razões da esperança que há em nós. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos conduza como igreja a sermos uma igreja fiel ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, tristes não, Então tá bom. Vamos fazer o seguinte. Uma irmã, por favor, nos conduz em oração. Lembre-se de orar também pelo pastor. Uma de cada vez, Senão vai tumultuar aqui. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Nós te agradecemos por a administração que o Senhor nos trouxe hoje. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Agradecemos porque o Senhor ainda fala com a tua igreja. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito neste dia de hoje. E é isso que nós temos para te agradecer e louvar o teu nome por mais um dia debaixo da tua graça. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome do seu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé e fazer a leitura. Está em Hebreus capítulo 13, verso 20 a 21. É o texto de envio. Aqueles que puderem ficar de pé. Hebreus capítulo 13, verso 20 a 21, faremos a leitura a uma só voz. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprir a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Deus bendito, nós louvamos o teu nome.
agradecidos pelo dia de hoje, por passarmos aqui na casa do Senhor, hoje de manhã, agora à noite, aprendendo mais da Tua Palavra, sendo encorajados por ela. Ajuda-nos a viver uma vida, uma fé que condiz com a Tua Palavra, com um testemunho firme e fiel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Guarda a nossa igreja, guarda os irmãos da nossa igreja contra as ciladas, contra as seduções deste mundo, contra os enganos, ó Deus, que são disseminados em nossas... que estão por aí. Cuida do Teu povo. E meu amado irmão e irmã, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão com o Espírito Santo, seja com cada um de vós, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar. Será